É como se a gente estivesse num carro em movimento. A gente não consegue ver todas as coisas que passam. Se eu quiser ver uma coisa em específico, eu tenho que parar e olhar com calma. Oi, gente! Estamos de volta com o podcast A Meia Luz. Eu sou Joana Castanheira. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estamos com um cenário novo e eu estou muito animada de estar de volta, assim. Eu precisei fazer uma pausa para entender entender como que eu ia continuar com esse trabalho e como que eu poderia entregar ele da melhor forma e também os meus outros trabalhos, sabe? E aí não é à toa que eu escolhi isso, né? Essa questão da pausa como o primeiro tema para falar aqui no podcast, nessa volta, né? Só para explicar um pouquinho para vocês como é que vai ser a dinâmica, né? Eu vou fazer por temporadas, então essa temporada tem 4 episódios, vai sair um por semana. E aí são 4 temas diferentes e a gente vai conversando aqui e trocando ideia. Ó, o Joaquim é participação especial hoje. Bom, se você está assistindo no YouTube e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Tem um monte de conteúdos legais também, além do podcast. E é isso, gente. Pegue seu café e vamos conversar à meia luz. Agora eu vou entrar mais realmente no que me fez fazer essa pausa, assim, né? Eu precisei entender mais internamente o que o meu trabalho significa pra mim, assim, né? E pra isso eu precisei de um tempo. E isso me fez pensar que é muito importante a gente parar, às vezes, um tempo pra entender, assim, será que eu tô indo pelo caminho certo ou não? Só que existe uma pressão social para que a gente entregue, para que a gente faça, para que todas as coisas, assim, não parem nunca, né? Então, assim, eu fiz essa pausa, entendi muitas coisas, né? Inclusive, nessa pausa foi que eu criei esse canal, porque eu entendi que eu precisava ter um canal de artista onde eu colocasse as minhas músicas autorais e que as pessoas encontrassem esse conteúdo de músicas autorais, né, facilmente. E um outro canal onde eu pudesse compartilhar meus pensamentos, a minha vida, a minha rotina. E isso foi uma coisa incrível para mim, assim. Separar essas duas coisas pode parecer uma coisa muito simples e pode até ser que seja uma coisa muito simples mesmo, né? Mas foi tão importante para mim entender isso, né? E eu precisei parar um tempo, sabe? Porque se a gente tá num processo constante, tem coisas que a gente não consegue observar, que a gente tem que parar para conseguir olhar, né? É como se a gente estivesse num carro em movimento, a gente não consegue ver todas as coisas que passam. Se eu quiser ver uma coisa em específico, eu tenho que parar e olhar com calma. Então, foi isso que eu fiz, assim, foi muito importante para mim e me deu um gás, assim, sabe, para voltar a fazer as minhas coisas de um jeito mais, assim, não sei, com mais motivação, eu diria, sabe? E aí, assim, eu escrevi uns tópicos aqui, né? E um dos tópicos que eu escrevi a gente vive numa aceleração tão grande por conta das redes sociais que esquece de parar e olhar para a vida, né? Então, assim, eu acho que essa coisa de produção de conteúdo, assim, até estava conversando com um amigo sobre isso, que hoje em dia ficou muito democrático, né, para produzir conteúdo. E eu acho isso incrível, assim, tanto produzir conteúdo quanto lançar música, por exemplo. Só que isso também gera uma pressão de que a gente faça muito o tempo inteiro. E às vezes a gente não precisa fazer em quantidade, a gente precisa fazer com a qualidade que a gente gostaria de entregar, sabe? Claro, eu não tô falando para não fazer nada, né? Não é o outro extremo, mas assim, é importante parar um pouquinho, às vezes, e pensar assim, o que de fato eu quero fazer, sabe? O que comunica aquilo que eu, sabe, que eu acredito de fato, porque tem infinitas possibilidades, né? E infinitas coisas que podem dar certo, né? E também dá certo muito relativo, mas eu acho que tem muitas coisas que a gente pode fazer. Mas o que eu quero de fato fazer, sabe? E isso a gente só consegue descobrir quando a gente para um pouco. Eu acho que dentro dessa questão assim de rede social existe essa pressão muito grande para que a gente faça, para que a gente entregue, para que a gente compartilhe. E no meio disso tudo a gente esquece que tem a nossa vida, né? E aí,
a reflexão que me veio nesse período é: qual é a vida que eu quero viver? Olhar pra minha vida e dizer assim, pô, eu tô gostando de viver essa vida, sabe? Ela me faz feliz. Qual é essa vida que eu quero viver? E aí, dentro disso tudo, eu percebi, né, dentro desse tempo que eu fiquei parada um pouco, e nem foi muito assim, né, mas dentro desse pouco tempo que eu fiquei assim, sem produzir tanto conteúdo, eu nem parei totalmente, tá? Mas assim, me veio uma culpa tão grande, né? E aí eu percebi também que a gente associa descanso, ócio, à culpa. E principalmente a gente que trabalha com criação, né, artistas, assim, existe uma coisa que é muito importante, que até tem um nome, né, que é o ócio criativo, assim. Muitas vezes as melhores ideias, elas vêm quando você tá nesse ócio, assim, né, que você para, que você deixa todas as coisas que você viu te influenciarem de outra maneira, né? Porque a gente recebe muita coisa sempre. Só que pra gente criar, a gente precisa de um tempo para maturar todas as coisas que a gente recebe, que a gente vê, que a gente ouve, que a gente sente, né? Mas assim, por que a gente associa isso à culpa, né? Será que a gente precisa sempre ser tão produtivo? E isso me faz lembrar também de uma reflexão de que as mulheres, principalmente, né, têm dificuldade de ter hobbies, assim, porque sentem que precisam ser sempre muito produtivas. Então, assim, principalmente porque, assim, o meu hobby virou meu trabalho, né? Então, meio que, tipo, perdi um pouco o meu hobby, assim. E aí, quando eu não tô produzindo, eu sinto que, sei lá, que eu não posso fazer alguma coisa para me divertir, sabe? Que eu não posso descansar. Que eu não posso usar esse tempo para mim, para me cuidar e para cuidar da minha casa, da minha família, ou simplesmente para dormir um pouco, sabe? Porque isso também é cuidar da gente, né? E aí começa a vir aquela sensação, pelo menos para mim, assim, de que o mundo tá caminhando e eu tô ficando para trás. Olha que loucura, né? E por mais que eu tivesse os meus motivos e as minhas razões e elas fossem completamente plausíveis para eu parar um pouco e me entender e tudo mais, assim, até quem me acompanha no Instagram, né, viu um pouquinho disso porque eu parei de produzir tanto conteúdo, mas eu tenho o pessoal no Close Friends, e aí eu compartilhei um pouco dessas minhas angústias ali, né, com o pessoal, assim. Eu tava bem sensível também, e aí chorei, enfim. Mas a gente conversou bastante e vieram muitas reflexões muito maravilhosas também, assim, da galera, sabe? Então foi muito legal. Mas o que eu mais queria, assim, com esse episódio era compartilhar com vocês, assim, como foi a minha experiência de ter parado um pouco. E eu confesso que eu ainda me sinto um pouco culpada, assim, sabe? Tipo, se tem algum dia que não entrega muito bem meus stories, eu falo, é claro, eu fiquei tantos dias sem postar, sabe? Tipo, ou enfim, assim, mas ao mesmo tempo foi tão engrandecedor pra mim que eu achei que seria muito importante compartilhar, assim, sabe? Porque eu acho que a gente precisa ter coragem de, num mundo onde tá todo mundo andando tão rápido, a gente parar e pensar, assim, o que eu quero fazer de fato, sabe? Então, é isso, eu acho que é a coragem de ir com mais calma, sabe? E aí, muito louco que nesses dias que eu tava mais assim, né, parada ali e tal, pensando na vida, enfim, apareceu pra mim um post de um filme que eu não conheço, mas apareceu um trecho do filme que nossa, foi incrível, assim, porque fez todo sentido pra mim, que é: a vida passa muito rápido. Se você não parar pra admirá-la de vez em quando, você vai perdê-la. E isso, nossa, me pegou, assim, de um jeito.
Porque é isso, assim, não dá pra gente viver só trabalhando, entregando, fazendo, sem pensar, tipo, meu Deus, será que eu tô realmente aproveitando a minha vida, vendo as coisas, sabe, enxergando o que tá na minha frente e vivendo o que eu gostaria de viver dentro das minhas possibilidades, sabe? Então, enfim, essa frase, inclusive, é do filme Curtindo a Vida Doidado. Eu acho que eu não citei, né? Mas é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estamos de volta. Na semana que vem temos o segundo episódio dessa temporada. É isso, ficamos por aqui. Estou no Instagram pra gente conversar, trocar ideia. Eu adoro conversar sobre essas coisas. Então me mandem mensagem lá, vamos conversar. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.